Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou Tainá Silva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast do Projeto Transmutar. Do Chumbo ao Ouro. E aí, mestres, como é que vocês estão? Todos com as suas máscaras apostas aí em vossos rostos? Rostos? Eu tô em casa, não tô no hostel, não. Quando você começou a falar apostos, eu já sabia que o final da frase ia ser errado. Apostos no rostos. Essa semana eu tô tendo que usar máscara direto, assim, no trampo. Cara, o bagulho tá doendo minha orelha, viu? Nossa senhora. Dói mesmo. Eu tô diabando, ó. Tá ficando diabando minha orelha. A gente tá criando uma nova estrutura aqui na cabeça, aqui entre o crânio e a orelha, tá tendo um espacinho maior. Daqui a pouco a gente vira Grey, só fica o furinho do ouvido. Eu vou usar pra trás depois. Depois passa um durex. Vou colocar a máscara pra trás, assim. Meu Deus. Também, né? Pra quem não tá vendo o vídeo aí, tá perdendo a mestra Tatá. E aí, mestres, depois eu errar o plural de rostos, como é que vocês estão aí no meio dessa quarentena? Bom, apesar disso, eu tô bem, mestre. Tô bem. Tô bem aqui em casa, estou fazendo os protocolos, seguindo-os da melhor forma possível, me isolando aí um pouquinho do ambiente externo, né? Em proteção comunitária. E mestra Tatá, então, deve estar na mesma situação, é isso? Bom, além da compulsividade por compras e a procrastinação, tá tudo bem. Compras online tá fogo, né? Nossa senhora. Bom, no momento, né, para os nossos ouvintes, estamos falando, já ressaltando de casa, então remotamente gravamos este episódio. Como está simplesmente no formato de áudio, fazemos questão aí de solicitar a todos que, assim como nós, tentemos fazer aí o máximo de atividades possíveis em nossos lares, em nossas casas, né, para evitar maiores contágios, maiores estatísticas aí em termos de contaminação por coronavírus. Isso aí, galera. Quem puder, fique em casa. Não é porque o shopping tá abrindo aí que é pra ir sair fazer compra, se aglomerar. Exatamente. Vamos cuidar. E vocês, dentro desse período aí, como que tem visto essa realidade? Como que tá pra vocês? No momento eu estou de férias aí, galera, mas os mestres Maurício Cocito e Tainá Silva já se encontram aí na labuta. Como está sendo o dia aí de vocês, a rotina diária? Pra quem não sabe, a gente trabalha junto e a gente voltou a trabalhar já faz uns 20 dias. Tô com escala reduzida, né? Em 25%. A Tainá tá indo dia sim, dia não. E a gente tem notado uma grande diferença desde o primeiro dia que a gente teve que voltar a trabalhar para agora, principalmente nas ruas, porque assim, o movimento da galera tá bem maior agora. Antes era bem comum ver a rua mais vazia, uma rua mais fantasmagórica. E hoje você vê que o movimento tá praticamente normal como era antes da pandemia. Uhum. Só corrigindo, faz 1 mês e meio que a gente voltou a trabalhar. Você viu que eu perdi a noção do tempo, né? A gente voltou dia 1º/5. Fez jus aí a sua afirmação de esquecer do tempo. Você viu? Comprovou. Eu acho que essa questão das pessoas estarem voltando, né, a saírem, também tem um lado muito psicológico também, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a permanecerem muito tempo dentro de casa e não terem uma rotina, né? Eu acho que a gente fala bastante sobre a questão da rotina, né? Que ela é ruim, que a gente deve procurar sair da rotina, mas a própria rotina, ela nos dá uma certa base, um certo direcionamento, né? Durante o nosso dia a dia. Ela é como se fosse uma estrutura para que a gente possa se adequar ali em termos de horários e momentos no nosso dia, em prol de saber o que a gente precisa estar realizando, fazendo,
né, acontecer. E nesse momento, principalmente da quarentena, do coronavírus, onde nós vemos a maior parte das pessoas aí tendo que ficar em casa, a gente percebe essa dificuldade das mesmas em permanecerem em casa, por conta justamente dessa dificuldade de se associar com alguma nova rotina, com algum novo alicerce, para que elas consigam aí se estabelecer em atividades durante o dia, né? Eu acredito que tenha muito essa questão psicológica envolvida. Cara, eu falo por mim mesmo. Quando falaram que assim, para vencer o coronavírus tinha que ficar em casa, eu falei, eu vou ser o rei dessa pandemia, eu tô bem feito, porque assim, pra mim ficar em casa é de boa. Tenho, Sim, tenho as coisas aqui pra fazer, fico em casa super de boa, não sou muito de ficar saindo. Só que quando deu assim 15 dias, que eu fui convidado a tirar férias, né, no começo dessa assim como pandemia. eu. E quando deu assim 15 dias, eu já tava maluco, já falando, meu, eu tô sentindo falta de fazer alguma coisa, de me sentir produtivo. E assim, Sim, o papel dos blogueiros aí, né, nessa pandemia, acho que até me trouxe uma questão negativa, porque assim, você via todo mundo fazendo, aprendendo idioma, fazendo exercício, fazendo dieta, e eu falei, meu, eu só como, assisto série e durmo. sim, Então, assim, eu tô com algum problema. Então, pra mim foi bem mais difícil do que eu imaginava. com certeza. Eu acho que essa questão da rotina pode ser na minha visão, não sei se tem a ver aí com o pensamento de vocês. Mas a questão da rotina, ela tem um significado mais profundo pra mim, assim. Porque eu acho que desde pequeno, assim, a gente é condicionado a ter coisas o tempo inteiro pra preencher o nosso tempo. Sim, Então, a gente é pequeno, começa a ir pra escola, e aí tem lição de casa, e aí a gente vai preenchendo as coisas o tempo inteiro, a nossa mãe tá lá colocando a gente pra fazer aula de tal coisa, pra preencher o tempo e ir criando essa rotina. E isso é ao longo de toda a nossa vida. Então, quando a gente a gente vai pro trabalho, tem a rotina do trabalho, de chegar em casa, fazer tal coisa, de fazer comida e tomar banho e dormir. E eu acho que quando foge um pouco disso, a gente entra em parafuso exatamente pela questão de não ter nada para preencher esse nosso tempo. E aí você acaba se questionando o que que eu sou e o que eu faço. sim, Porque não tem essas coisas que te preencham e aí você fica só você com você mesmo e as coisas que você tem que são palpáveis. Então eu acho que a questão da rotina tem exatamente a ver com isso, assim. Isso tem muito a ver com essa nossa cultura, principalmente nos dias atuais aí, do empreendedorismo, intraempreendedorismo e tal, os coaches, que você tem que estar sendo produtivo independente da atividade, né? Então você passa o dia inteiro. Para você cozinhar, você tem que estar ouvindo um podcast sobre empreendedorismo. Para você tomar banho, você tem que estar fazendo um curso de inglês e tal. Então você nunca tem aquele tempo de falar, ou mesmo você vai cozinhar vendo um vídeo de como cozinhar. exato. Você está sempre querendo ser melhor, né? No caso, você sempre tenta se superar. Mas esse aí é um ponto que eu concordo com ambos, né? Tanto o Mestre Mal quanto a Mestra Tatá. Porque a rotina é uma entidade, né? Agora, que tipo de rotina a gente tem é outra entidade. Porque a nossa sociedade realmente ela emprega um tipo de rotina para nós, né? De do qual a gente é submersivo a ela, digamos, né? Então, como se essa rotina fosse soberana à pessoa, ao ser humano, de forma que ela não é produtiva, digamos que para o próprio ser humano, mas sim para as empresas que dependem daquele trabalho, para o capital mundial, né? Eu não estou falando em termos Brasil ou localidades específicas, mas o mundo inteiro funciona hoje através de uma grande máquina e de que essa máquina realmente possui as engrenagens que somos nós para fazê-la funcionar. Então essa rotina, digamos que é uma programação de como que a gente deve fazer a máquina funcionar. Então
A questão rotina e como ela realmente é empregada hoje em dia, nos faz sempre estar em função da máquina, né? Se assim podemos colocar. E não é algo que, por exemplo, a gente poderia estar fazendo neste momento. Como, por exemplo, como ser mais produtivo para si mesmo e estabelecer uma rotina para que você tenha realmente capacidade, tenha aí uma competência de tirar o melhor proveito desta situação. Digamos, estabelecendo horários para que você possa e regrar os horários para que você possa acordar, tomar café, almoçar, ler um livro que você nunca consegue ler, prestar realmente atenção nas coisas simples, nas coisas que realmente você faz mecanicamente e não conscientemente. Então, se a rotina, né, se a gente for pegar alguém que esteja numa ilha deserta, que não tenha nenhum tipo de computador, que não tenha nenhum tipo de envolvimento com a sociedade como a gente a conhece hoje, tecnológica e globalizada. Se uma pessoa nessas condições, em uma ilha deserta, ela realmente precisa e tem as condições para sobreviver, ela vai entender que ela precisa estabelecer uma rotina para ela. Então, eu tenho que cuidar do meu abrigo antes do sol se pôr, eu tenho que buscar minha comida até tal hora, meu alimento, eu tenho que olhar as armadilhas, enfim, se for caçar, eu tenho que pegar o coco até tal hora, eu tenho que acender o fogo até tal hora, eu tenho que apagá-lo quando eu for dormir. Então, assim, é natural do ser humano ter uma rotina, mas é uma rotina geralmente de forma criada naturalmente que proporciona a si mesmo uma elevação, um crescimento, alguma forma de construção interior, de base, né? E aí o que a sociedade hoje faz é deturpar o que seria algo natural e transforma isso em uma rotina artificial que não é comandada por nós mesmos, é comandada pela máquina, pela programação que nos é dada, assim como a mestra Tata falou, que desde quando nascemos somos programados, né? Somos inseridos aí numa realidade de como devemos funcionar. E é isso que a gente está, acho que, discutindo aqui, né? Quando a gente sente essa falta de programação, como que a gente reage a isso, né? E de que forma seria a melhor forma de reagir quando não se tem uma rotina automatizada mecânica e quando se procura realmente buscar criar uma rotina natural que nos agregue valores como seres humanos, de fato, né? Sim, e deu pra perceber que demora muito tempo pra gente se desvencilhar disso, né? Desses pensamentos, disso que já tá imposto. Sim, Porque eu mesmo, pra me libertar disso aí, demorou, sei lá, quase o fim do tempo que eu consegui ficar em casa, então nem deu pra aproveitar muito. Mas eu aproveitei pra jogar videogame, por exemplo, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, principalmente por conta de trabalhar, estudar sim, e não dava tempo. E foi uma coisa que me fez muito bem, porque eu sabia que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas que tava ficando de lado, sabe? com certeza. Acho que é interessante até isso, né? Coisas que a gente não tinha tempo de fazer e a gente enfim consegue fazer e percebe que a saturamos tanto que acabamos enjoando delas, né? De tanto repetir ali e a mesma ação, né? Eu vejo muito isso no momento de hoje e vejo também a questão assim das pessoas terem lidado muito mais humanamente no começo desse período, né? Elas se preocupavam realmente em serem mais solidárias, elas realmente tinham mais altruísmo, né? Em seus corações, a fim de evitar o contágio, claro, mas também por conta do medo que elas tinham de se contaminar, então não saíam de casa mesmo. Então, assim, só que quando chegou nesse estopim, digamos assim, do qual todos já estavam saturados deste enclausuramento, ninguém mais buscou, né, esse tipo de sentimento que até podemos considerar natural ao ser humano, né, de ser altruísta, de ser
solidário, de não agir somente em prol do seu próprio umbigo, né? Mas também observando e atuando para com o bem comum geral, né? E tem uma outra questão também, que é a oportunidade de ter certo tipo de atitude. Sim, Porque durante o início da pandemia, que tava todo mundo em quarentena, sentado na cadeira e escrevendo um texto para o Facebook dizendo de como a gente pode ser mais humano e como a gente pode ser mais altruísta e como a gente pode ser mais empático e afins, é uhum, extremamente mais fácil do que quando você tem a oportunidade de realmente ser dessa forma. Então, durante a quarentena, talvez seja mais fácil eu verbalizar que eu vou ser uma pessoa melhor, que eu vou tratar meu próximo melhor. E aí, quando eu tenho a sim, oportunidade, talvez seja um pouco mais difícil para eu poder reproduzir esse pensamento. com certeza. Eu acho até que esse vírus, assim, esse momento de pandemia, serviu como catalisador de muita coisa que tava debaixo, assim, dos panos Estava da implícito, né? sociedade, é isso, e que não deu para esconder, como, por exemplo, quando foi anunciado que haveria esse momento de isolamento social, você via filas nos mercados e a galera que tinha mais poder aquisitivo zerando todas as prateleiras de papel higiênico e tal, e enlatados. Sim, Então, assim, eu acho que serviu muito para mostrar essas coisas, porque, assim, isolamento social na classe mais alta da sociedade é muito fácil, porque todo mundo tem computador, todo mundo faz o seu home office e tranquilo. Agora, para a empregada, pro estoquista, para quem é operário mesmo, não deixou de sair de casa, né? Apesar dos cuidados, estava dentro do ônibus junto com outros como ele mesmo. sim. Isso tudo tá sendo explícito e tá sendo mostrado por muitas mídias aí e tal. E eu acho que até o momento que a gente está vivendo agora, você vê que teve aquelas questões raciais e tal nos Estados Unidos, outras as manifestações ao redor do mundo, você vê que a galera tá meio inflamada justamente por isso. A gente Sim, sempre teve aqui, vocês nunca olharam pra gente, então não é hora de ficar fazendo texto bonito, porque só quem tá no busão lotado sabe como que é. na verdade existiram vários assuntos, vários temas, várias manifestações em prol de diversas vertentes, né? São coisas que estão aparecendo no mundo e que muitas vezes elas estão até desconsiderando os próprios protocolos da Organização Mundial de Saúde aí, que pedem o isolamento, né, social. Então a gente realmente nota que são pontos chaves que inclusive fazem com que as pessoas sobrepujem o próprio fator do isolamento social, né? Então, a, a gente vê dois tipos de reação aí que são praticamente Sim, de mesma natureza, que é o medo e o ódio, né? Muito em voga. Então, assim, o medo, quando você tem medo, você não se aproxima de alguém que você tenha medo, não se aproxima do outro, enfim, você tem medo. Então, é 100% de certeza que você não consiga amar com toda a sua capacidade, certo? O ódio, a mesma coisa, né? Então, assim, o que a gente tem visto no mundo é um afastamento das pessoas, quando na verdade elas deveriam buscar estarem mais unidas, né? Não porque veio corona, não por conta das manifestações em si, mas assim, digamos que este momento, principalmente, né, neste momento, nesta hora, faz-se necessário esse tipo de atitude,
pois somos um único povo, somos a humanidade. Não temos definições naturais que nos discriminem como humano 1 ou humano 2. Não, somos todos seres Sim. humanos. Homo sapiens sapiens, né? Então, se assim realmente, até mesmo em termos científicos, nós nos sentirmos, toda essa questão aí ela vai com o tempo se dissolvendo, se dissolvendo. A única problemática maior agora é que, devido ao nosso momento mundial de pandemia, muitos estão com uma grande probabilidade de se prejudicarem e prejudicarem a outros devido às aglomerações nas manifestações, né? E isso a gente vê, assim, colocando uma questão mais social, né, agora, a gente vê bastante isso acontecer. E nunca a gente pode dizer que são manifestações, seja elas quais forem, inválidas. Mas em detrimento de determinado momento vivido por nós, nós deveríamos ter um olhar um pouco mais atento para que não acabássemos prejudicando-nos ainda mais. Porque, de repente, a gente, no meio de uma manifestação ali, está lutando por algo produtivo, benéfico para a mudança, porém, a gente acaba, de repente, pegando ou se contaminando com o coronavírus. E não sabemos disso. Então, nesse ponto, a gente percebe que a gente pode acabar passando por um ente da nossa família, porque a gente não sabe se a gente se envolveu no meio de alguém ali que pudesse estar contaminado. Nem sabemos muitas vezes que nós já podemos estar contaminados. Nesses quesitos, a gente percebe um grande paradoxo, na verdade, né? Fica em casa, não, mas vai para as ruas manifestar-se contra essa ou aquela visão, né? E que somente por conta de toda essa movimentação estão colocando novamente na mídia de uma forma mais explícita, né? O que vocês acham disso? Eu entendo o seu pensamento, mas eu não concordo em partes. Por quê? Como o Mal tinha dito antes, a pandemia, ela potencializou alguns dos comportamentos. Então, evidencializou pessoas que eram ruins e que deixaram claro que elas são assim mesmo e que não é falta de informação, não é porque elas não entendem, elas são assim porque elas são assim mesmo, elas escolheram ser assim. Então, por exemplo, teve o caso do Miguel, o que Uhum. gerou manifestação também, e eu entendo tudo aí que você disse em relação a se resguardar e a não transmitir o vírus, né? Mas eu também entendo a revolta dessas pessoas em si. Porque são casos absurdos, porque o Miguel, ele tinha só 5 anos e ele estava no trabalho da mãe dele porque ele não tinha escola para ir por conta da quarentena e a patroa, que depois pagou 20 mil reais de fiança, não podia manter o salário da empregada para ela ficar em casa em quarentena, entendeu? Então, essas coisas são extremamente revoltantes e o menino de 5 anos morreu Uhum. porque a mulher foi extremamente negligente em todo o tempo. E aí aconteceu outros casos extremos aí, que a gente pode até citar, se vocês quiserem. Mas eu entendo o pensamento de quem prefere estar em casa e que acha que não tá certo ir pra rua e tal. Mas eu também entendo essa revolta dessa gente que sofre o tempo inteiro e que tá ali, ó, a gente tá aqui, a gente tá morrendo o tempo inteiro. Uma criança de 5 anos tá morrendo, outra de 14 morreu ali. Então eu entendo, sabe? Aham. Mas é exatamente isso. Por isso que eu também estava colocando que, independente da manifestação, nenhuma delas que está acontecendo agora é errada, né? A gente só tem que ter porque, assim, se a gente for parar para pensar há quantos anos isso já acontece, né? E ninguém fala nada, digamos assim, tão fortemente, tão enfaticamente quanto está acontecendo agora, né? Então é claro que, naturalmente, até por conta mesmo da questão justiça,
a gente possa estar aproveitando esse momento e já colocando em pauta tudo isso de uma forma global, se possível, né? Porque também a gente não tinha tido as manifestações no mesmo momento em que elas ocorreram nos Estados Unidos. Porém, devido a toda essa repercussão no mundo e os fatos que já vêm ocorrendo há muitos anos, e mais o do Miguel que aconteceu agora, a gente teve esse estouro aqui também. Então é muito bom a gente ter esses vários pontos de vista e entender os dois lados da moeda. Eu acho que isso também é a gente aqui do projeto, né? No fundo, a gente não tem um lado, não é polarizado, né? É só questão de a gente saber enxergar a lei do equilíbrio do pêndulo, né? Como a gente já colocou lá atrás, né? Sim. E acho que uma parte importante que a mestra Tatá falou em off aí, antes da gente começar a gravar, Essas daí são as que melhores, hein? é, que é o lance de estar todo mundo em casa, né? Todo mundo ligado aí nas redes sociais 24 horas. Não que antes não estivesse, né? Mas agora muito mais conectado. E, e a rede social como meio de comunicação está sendo muito efetivo. E essas manifestações ganham muito força com isso. Inclusive por pessoas de alta influência, né? Sim, a gente teve várias celebridades aí que se manifestaram. E é muito bom, né? Você vê que tem gente que tem um baita alcance, usando esse alcance para influenciar outras pessoas, né? Sim, é muito bom a gente olhar de fora toda essa situação, né? Como se a gente tivesse aqui, mas também a gente não tivesse aqui, de forma que a gente conseguisse ver o planeta inteiro por fora. E assim como vocês dois estavam falando, eu vejo exatamente esse momento que a gente está vivendo, né? De separação do joio e do trigo, como a gente já tem em algumas passagens aí bíblicas, né? Essa citação, do qual quem realmente precisa mudar, quem realmente precisa ter um trabalho interior, vai ser forçado a fazer esse trabalho interior, vai ser forçado a estar modificando seus padrões de pensamento, de fala, de atitude. Então, assim, todas as coisas que estão acontecendo nesse momento me trazem essa passagem em mente, né? De como se a gente realmente tivesse que fazer todo esse trabalho no mundo, remexer as coisas. É como quando a gente vai limpar a casa, né? Que a gente tem que tirar as coisas do lugar para poder limpar enfim, a gente desarruma tudo para poder limpar, para poder arrumar. E eu vejo que o planeta é a nossa casa, é o nosso lar. Eu vejo que a gente constitui o planeta como um corpo, como um organismo em conjunto. E a partir deste momento, quando um não vai bem, o todo não vai bem. Então, todas as questões que precisam ser, digamos assim, sanadas, elas precisam ser sanadas o mais breve possível, até porque ninguém aguenta mais todo tipo de injustiça que já vem acontecendo por meio de manipulação, sejam eles quais forem, não citando nomes aqui, mas desde os sistemas econômicos que nós temos, que instituem na cultura dos países e assim atingem consequentemente as pessoas, né? Então, assim, dentro de todos esses contextos, todas essas revoluções, todas essas manifestações, todos esses embates aí que a gente está tendo, é em prol de resolver ou tentar modificar as estruturas de um planeta que é a nossa casa, que é o nosso ser vivo, o organismo vivo, em prol de morarmos melhor, né? Eu vejo que as coisas podem não transparecer isso neste momento de limpeza, onde está tudo aparentemente um caos e bagunçado, mas que se realmente for como nos é dito pelas escrituras ou pelas revelações, se assim podemos dizer, dos mais conhecedores aí, daqueles que mais estudam, a gente realmente estaria passando por esse processo. O que vocês acham disso?
Eu achei da hora essa fala sua, mestre. Achei bonita Pô, obrigado, mestre. como é que chama? Quando você fala de uma coisa pra falar outra? Paradoxo? Trocadilho. Ah. Achei legal esse trocadilho aí da nossa casa com o planeta, é bem isso mesmo. E eu torço muito para que, mesmo com todo o sofrimento aí que veio com o vírus, muitas perdas, muitas mortes, mas é isso aí, eu acho que como sociedade a gente possa evoluir, principalmente com todas essas questões de injustiças sociais, racismos, a gente consiga evoluir e ser melhor como seres E humanos. assim, a gente não pode esquecer, né, que a gente faz parte de uma família universal, ou global, melhor dizendo. A gente se separa, a gente coloca fronteiras nos territórios. Mas quando a gente sai do planeta, essas fronteiras não existem. A gente vê tudo como uma coisa só. A gente vê a Terra, a gente vê o oceano, mas dentre eles não tem áreas demarcadas visualmente falando. Então, assim, nossos conceitos muitas vezes, eles próprios, por si mesmos, já nos afastam, já nos retiram essa essência de igualdade, de irmandade que todos nós naturalmente já temos. Ao ver alguém pedindo ajuda para comer alguma coisa na rua, mesmo e independente, né, da cor dela e do conceito daquele que tem uma condição financeira melhor, esse momento marca. Por exemplo, eu posso ser rico quanto for, posso ser branco e eu vou ver alguém muito pobre na rua que pode ser negro. Eu posso ter o conceito que for, eu posso ter preconceito dentro de mim, mas se aquela pessoa pedir ajuda, algo dentro de mim, lá no fundo, sabe que aquilo lá tem alguma coisa de errado nessa situação na qual aquela pessoa vive. Eu posso não aceitar, eu posso lutar para que a minha posição permaneça, que é o que a gente vê hoje em muitos casos. Mas lá dentro, no fundo do coração de cada ser humano, existe um ponto acessível ao bem. Isso que eu estou colocando do ponto acessível ao bem, eu aprendi em uma das citações de Dom Bosco. Em cada ser humano existe um ponto acessível ao bem. Então, assim, eu acredito nisso, que cada pessoa deva, né, buscar este ponto, encontrá-lo, para que consigamos, através deste ponto, estabelecer em nós a essência da irmandade, a nossa própria essência de família global. Pois quando eu prejudico alguém, eu não prejudico a pessoa, eu prejudico a mim mesmo. Só que isso não é palpável, não é visível, não cai na minha conta bancária. Então eu não consigo perceber. Porém, a minha alma e consciência, em determinado nível, me coloca que aquela determinada situação não for a correta mesmo, que eu a defenda como tal. Isso existe em cada um de nós. Mesmo um de nossos irmãos aí que tenha cometido uma série de crimes, né? Enfim, de alguma forma infeliz ele acabou se prostrando a este lado, digamos, negro da força. Mesmo nele, ainda existe um ponto acessível ao bem. Porque uma coisa a gente sabe, que a vida que nos é dada não nos é dada pela ciência, não nos é dada pela química nem pela física, pois a química e a física elas conseguem simplesmente reproduzir cientificamente o que acontece, mas a vida ninguém explica como funciona e de onde vem. Então, se a gente sabe que um ser humano tem vida ou qualquer outro ser tem vida, a gente sabe que se tem vida, a vida é reflexo do bem maior, né? Então, em cada um de nós essa essência existe, em cada um de nós a gente tem a vida. Então é isso que eu acredito que cada ser humano deva buscar para que haja união entre todos, sem precisar a distinção
sem precisar a luta, porque todos nós somos um. Somos humanos, somos vida, né? Bom, galera, eu acho que essa frase do mestre Rá foi muito bem dita e eu acho que nós temos um episódio de podcast, né? Esperamos que todos vocês tenham gostado desse nosso novo episódio. Não se esqueçam de nos compartilhar aí nas redes sociais e nos players aí de podcast, no caso Cashbox, Spotify e Deezer. No Instagram, projeto.transmutar. Também no nosso e-mail, para quem tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, contato@projetotransmutar.com.br. E no YouTube, Projeto Transmutar. Bom, é isso aí. Um grande abraço. Paz e luz a todos. Beijo, até mais e Transmutem-se!